Olá. Bom, a nossa aula vai falar sobre o período joanino no Brasil e como foi importante esse período que ocorreu de 1808 a 1821, tá? A chegada da família real aqui no Brasil, ela teve alguns fatores que influenciaram. Primeiramente, as invasões napoleônicas que ocorreu em toda a Europa vai acarretar esse processo, tá? Napoleão com seu exército vai começar a invadir vários países. Primeiro ele vai invadir a Espanha, né? Ele coloca seu irmão lá como rei da Espanha, e Portugal, que tinha um pacto econômico com a Inglaterra, é, vai acabar seguindo o que os ingleses, o que o parlamento e a coroa britânica determinavam para eles. Por quê? No caso de Portugal, Portugal tinha um tratado em que ele vendia produtos para a Inglaterra e a Inglaterra vendia produtos para Portugal, produtos manufaturados, tá? Como seda, cartola, e Portugal fornecia vinho, bacalhau, enfim, e azeite. A partir desse processo, é, foi aconselhado que a coroa portuguesa, né, a corte portuguesa em si, transferisse a sede do Império Português para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Bom, a partir daí, temendo as invasões, Dom João acaba aceitando esse plano. Ele era príncipe regente, porque sua mãe, Rainha Dona Maria I, estava em processo de loucura, né? Então ela foi afastada do cargo, ele assume como regente. Bom, a partir daí, a sua esposa, Dona Carlota Joaquina, Princesa Carlota Joaquina, que era espanhola, vai se colocar contra a retirada da corte portuguesa para o Brasil. Bom, a esquadra inglesa vai garantir que a família real desembarque no Brasil. É uma viagem tumultuada, dura mais ou menos uns 3 meses, tá? Insalubre, com péssimas condições de higiene. O que vai acontecer? Dom João, ele desembarca no Brasil, na Bahia. Sua primeira atitude vai ser abrir os portos às nações amigas, ou seja, estimular o comércio com nações estrangeiras, sobretudo inglesa, tá? Porque era um pacto. O interesse inglês era que Dom João viesse para cá, para a Inglaterra continuar ali monopolizando tanto Portugal quanto a própria nova colônia. Bom, a partir daí, quando Dom João chega, a corte portuguesa, ela chega aqui no Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro é uma cidade que não tinha nada. Era uma cidade, praticamente era uma cidade composta por escravos, uma pequena elite colonial. A cidade se resumia apenas à região central, tá? Ali, região central do centro do Rio. Bom, próximo ao porto, né? O que Dom João vai fazer? Ele vai fazer algumas reformas para melhorar essa cidade, tentar melhorar a cidade. Ele traz muita coisa da corte de Portugal para cá. Então ele vai criar a imprensa régia, esse é um fator importante. Depois que ele cria a imprensa régia, vai criar o Banco do Brasil, Jardim Botânico, Academia de Polícia Militar, vai criar Escola de Belas Artes, Escola de Medicina, tá? Então ele vai criar vários mecanismos para tentar modernizar o Rio de Janeiro. A Biblioteca Nacional, tá? A Biblioteca Nacional continua até hoje lá no centro do Rio. E a partir daí, ele vai, a corte portuguesa, ela vai se instalar na Quinta da Boa Vista, tá? Em São Cristóvão, que vai ser um terreno cedido por um nobre português para que a corte se implemente ali, né? Bom, lembrando que a chegada da corte, ela vai causar uma grande, uma grande, um grande rebuliço na cidade, né? Porque a cidade está passando por esse processo de modernização. Ele traz vários artistas franceses para a cidade. Bom, algumas características de Dom João, tá? Ele, apesar dele ser considerado, né, um rei comilão, um rei muito fora do padrão, ele foi um excelente administrador. O que ele vai fazer? Em 1815, ele vai levar o Rio, o Brasil, né, à categoria de Reino Unido, Brasil, Portugal, Algarves. Então, o primeiro momento em que é a primeira vez que uma corte vem para sua colônia e é a primeira vez que uma colônia é elevada à categoria de reino, tá? Esse é o primeiro ponto.
Bom, a partir daí, Dom João, ele vai assumir o trono em 1816, com o falecimento da sua mãe. Vai estourar algumas revoltas que ele vai ter que controlar, como a Revolução Pernambucana de 1817, né, em que os liberais vão se revoltar lá, porque Pernambuco era uma província importante e que acabou ficando esquecida, né, que queria ter o seu mérito na região. Ele vai tratar de várias questões, como, por exemplo, a questão da Guiana Francesa, a questão ali da Cisplatina, tá? A Cisplatina vai acabar sendo anexada ao Império Português Brasileiro, que é justamente a questão do o atual Uruguai, tá? Então, a vinda de Dom João faz com que o Rio de Janeiro se torne uma cidade um pouco mais moderna, com áreas um pouco mais europeus, sobretudo parisiense, a famosa Paris tropical, tá? O que vai acontecer? Em 1820, estoura a Revolução do Porto. Em 1821, Dom João é obrigado a voltar para Portugal, tá? Porque senão ele vai perder o reino, a coroa. Então estoura uma revolução constitucionalista, ele tem que voltar lá para jurar a Constituição. Tá? No seu lugar, ele deixa o seu filho, o príncipe Dom Pedro I, como regente para administrar o Brasil. Lembrando que ele sai do Brasil, ele leva todo o dinheiro que tinha aqui no Brasil, tá? Para Portugal, no famoso Banco do Brasil, tá bom?